a todos os nossos irmãos, ouvintes, amigos desta localidade com um bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Queremos convidar você para juntamente conosco adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Queremos convidar você para orar neste momento. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Diaconida Janete orando ao Senhor nesta hora. Glória a Deus, para darmos início a este culto de louvor ao nome do Senhor. A paz do Senhor a todos, um bom dia de salvação, que Jesus venha entrar no coração de vocês, fique atento a tudo que vai ser falado aqui. Senhor Deus e Pai, na Tua presença nos colocamos, Senhor, já agradecidos por tudo que o Senhor vai fazer aqui nesse lugar. Obrigada, Deus, pela essa manhã tão maravilhosa. Obrigada por estarmos de pé. Obrigada por cada vida dos evangelistas que estão aqui nesse lugar. Abençoa, guarda, usa eles conforme o Teu querer. Senhor, abençoa todos que passarem aqui pela essa praça. Senhor, que eles vejam, Senhor, a Tua obra aqui através das nossas vidas, Senhor. Visita os trabalhadores, Senhor, que todo sábado nos ouve aqui nesse lugar. Continua abençoando cada trabalhador dessa localidade, Deus. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Louvemos ao Senhor com louvores da harpa. Você pode, aproveite a oportunidade e louve ao Senhor, porque bom é louvarmos ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 295 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Novo canto de louvor, canta já meu coração, hino de paz e de amor, que me traz consolação. Ouve quando seu louvor ao Cordeiro divinal, Jesus tanto inspirador, harmonia angelical, canto hinos de louvor, porque Cristo me salvou deste mundo enganador, sobre a rocha me firmou. Ouve quando seu louvor ao Cordeiro divinal, Jesus canto inspirador, harmonia angelical. Este canto novo é cada noite de passar, sombras dão lugar à fé, se a Deus louvor cantar. E quando seu louvor, Cordeiro divinal, Jesus canto inspirador, harmonia angelical. Quando o coração vibrar, os acordes lá do céu, e da rola voz soar no jardim do nosso Deus. Ouve quando seu louvor ao Cordeiro divinal, Jesus canto inspirador, harmonia
harmonia angelical. Louvores da harpa cristã. Louve ao Senhor, adore na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Quando meu Jesus voltar, Ele vai-me com os seus, ainda eu irei cantar este hino lá do céu, um hino de louvor, da grande multidão. Bodas de amor ao banquete do perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Os 379 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Glória a Deus. Que alegria, Jesus me salvou, com sua graça você me levou, os meus pecados gravando na cruz, fazendo brilhar sobre mim a luz, salvo de graça por meu Jesus, salvo de graça, já veio a luz, demos-lhe glória, por grande vitória, que por mim ganhou, Senhor Jesus. Sempre errante no mundo andei, longe de Deus dos preceitos da lei. Ele promete o gozo sem par, também liberdade aqui me dá. Salvo de graça por meu Jesus, salvo de graça, já tenho a luz, temos de glória, por grande vitória, que por mim ganhou, Senhor Jesus. Choro e prantos não podem valer, nem seus esforços, nem grande saber. Para o perdido, sedento de luz, se ele não crer no Senhor Jesus, salvo de graça por meu Jesus, salvo de graça, já veio a luz, demos-lhe glória, por grande vitória, por quem nos ganhou, Senhor Jesus. Louvores da harpa cristã. Louve ao Senhor. Tenho descanso do céu, gozo enfim, pois Jesus Cristo salvou-me a mim. Quando eu entrar no seu reino de luz, melhor vou louvar o Senhor Jesus, salvo de graça por meu Jesus, salvo de graça, já tenho a luz, demos-lhe glória, por grande vitória, dei-nos o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. 526 da nossa harpa cristã. 526. Glória a Deus.
Glória ao nome do Senhor. 526. Senhor meu Deus, quanto maravilhado contemplo a imensa criação, até o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes vejo a brilhar com vívido esplendor, telembrotos as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o leito tão cruento, eu no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração primeiro tu ganhaste, com todo Pai de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Louvado seja o nome do Senhor. Louvemos da harpa cristã. Louve o Senhor. E quando Cristo amado meu voltando, vier dos céus o povo sem buscar, no lar celeste inteiro jubilando, a tua face a contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, para todo sempre seja louvado o nome do Senhor. Pastor Joel, lendo a palavra do Senhor nesta oportunidade. Fique atento e receba a leitura da palavra do Senhor no seu coração. Glória a Deus.
Queridos ouvintes da Palavra de Deus, os cumprimentamos neste momento com um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos trazer uma porção bíblica para meditarmos juntos nesta ocasião. No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 10, os versículos 32 e 33. Palavras do próprio Senhor Jesus, a quem puder ouvir, a quem quiser ouvir. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Queridos ouvintes, está em nós, porque Deus nos deu essa faculdade mental, está em nós a capacidade de decidir confessar a Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, aquele que vai nos apresentar diante de Deus. Também está em nós negá-lo, dizer não ao Senhor. Tu morreste por mim, Senhor Jesus, mas eu não quero o teu favor. Tu deste a tua vida em resgate da minha, mas eu não dou a minha vida para o teu louvor, para a tua glória. Então está em nós, meus queridos ouvintes, o confessar a Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, como também o negar. Nós esperamos em Deus que o Espírito Santo complete em vosso coração essas palavras que vocês estão ouvindo, que chegam ao vosso ouvido através desse serviço de som. Confessemos a Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, para que alcancemos de Deus as bênçãos que Ele conquistou por nós na cruz. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de vocês. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ouvir louvores com o presbítero João Hurtado, que está desfrutando esses dias, vindo lá do Marajó, dia do Marajó, lá de Sul. Ele estará louvando ao Senhor nesta oportunidade. Aleluia. Quero nesta manhã cumprimentar a todos com a paz do Senhor, aos ouvintes que estão nesta noite, nesta manhã, ouvindo a palavra do Senhor. Aleluia. Quero dizer que você é um bem-aventurado.
Aleluia, porque a palavra diz que bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus. Aleluia, então vamos adorar o Senhor nesta manhã. Aleluia, porque diz que só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Convido o Senhor para entrar na tua casa nesta manhã. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Deus fazer um milagre na tua vida nesta manhã. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Continuemos adorando o nome do Senhor nesta manhã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção,
sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito, você vive maus momentos. Aleluia. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Oh, aleluia! Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Coisa do grande quando a ti se levantar, Deus ordena os poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido, separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Faz a minha viver a vida, pra tudo tem uma saída, não há vez como esse Deus. Lá no Egito, forças pragas humilhou no caos de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, faz vestir um campeão. Oh, aleluia! É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Deus ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido, separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito, todas as pragas humilhou o caos de Faraó, exaltou a Israel, fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro e levanta deste chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída,
faz de ti o campeão, faz de ti o campeão, faz de ti o campeão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Pastor Robson, traga-nos aqui uma saudação. Aleluia. Glória a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Queria dizer que eu estou muito feliz porque consegui vencer o cansaço depois de uma semana árdua de trabalho. Só nós sabemos o que passamos muitas das vezes no ambiente de trabalho, mas por conta das nossas necessidades, todos nós temos compromissos, contas para pagar, e precisamos honrar com esses compromissos, e temos um dever. E essa semana mesmo eu ministrei uma aula de filosofia interessante, que falava sobre o ser humano. E a filosofia, ela tem esse papel desde a antiguidade de tentar responder os anseios do ser humano, que não conseguem responder essas indagações, essas respostas, estas perguntas. Da onde nós viemos, o que nós estamos fazendo neste planeta, qual é o nosso papel e para onde nós iremos. Nós somente somos corpo que vamos morrer e deixar de existir. Nós somos corpo e alma, nós somos corpo e espírito. E muita gente cai em depressão, fica ansioso, porque não sabe achar, encontrar um sentido para a sua vida. Mas eu tenho certeza que nós aqui já encontramos essa resposta. A palavra nos diz que do pó viemos e do pó, e para o pó retornaremos. E o Espírito volta a Deus que o deu. Somos herança de Adão e Eva. Se formos fazer uma análise no nosso corpo físico, vamos encontrar os elementos da terra. Temos uma alma que nos dá fôlego de vida. Temos a capacidade de respirar, de tocar, de cheirar, de ver, de ouvir. E temos um espírito que, quando for a vontade do Pai Celestial, ele será subtraído, e ele, como juiz, determinará para onde nós iremos. E nós temos a certeza, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que estaremos com ele para viver eternamente num mundo diferente deste, num mundo que não haverá dor, pranto, tristeza, mágoa, traições. Viveremos para todo sempre louvando e bendizendo o nome do Senhor. E o Espírito Santo te convida nesta manhã a ter um encontro real com o Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Um bom dia para todos e muito obrigado. Louvando o Senhor nesta hora.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando nesta manhã o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Quem é este que cura os enfermos sem cobrar consulta? Quem é este homem importante que a todos escuta? Quem é este que alivia o fardo dos velhos cansados? Quem é este que quer as crianças sempre do seu lado? Quem é este que de madrugada socorre os aflitos? Lá nos hospitais e nas prisões ele atende aos seus gritos e consola o que estão nos asilos e nos leprosários. Quem é este que liberta o drogado e não cobra honorário? É o homem das mãos perfuradas que está por aqui, operando milagres tão grandes como eu nunca vi. Ele tem a espada de fogo e transforma trevas em luz. O homem das mãos perfuradas se chama Jesus. Aleluia. Quem é esse que, apesar de ter toda a honra e a glória, visitou minha casa e mudou toda a minha história? Quem é este que salva e perdoa os arrependidos, cicatriza as feridas da alma e levanta os caídos? Quem é este que é homem e é Deus, que é Deus e é homem, que resolve os problemas quando ele quase nos consome? Quem é este que enriquece os pobres e ensina os doutores, e por ter triunfado da morte é o Senhor dos Senhores? O homem das mãos perfuradas que está por aqui, operando milagres tão grandes como eu nunca vi. Ele tem a espada de fogo e transforma trevas em luz. O homem das mãos perfuradas se chama Jesus. Ele tem a espada de fogo e transforma trevas em luz. O homem das mãos perfuradas se chama Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Continue nesta manhã a adorar o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Vamos louvar juntos nessa manhã a Deus. Aleluia! Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, aleluia, que é mais doce do que o mel.
e me tira desta forma e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, a sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há terrores, nem portais que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, é escudo para os que nele creem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Glorifique o nome do Senhor nesta manhã! Oh, aleluia! E não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, é escudo para os que nele creem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nós queremos convidar também a diaconisa Josefa para nos trazer uma palavra, orar, fazer aquilo que Deus tem colocado no coração dela nesta oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor para aquele que está distante daqui do culto. A irmãzinha estava ali olhando pela brecha da janela. Agora ela deve ter entrado, deve ter ido tomar café. Mas que ela tenha uma manhã abençoada na presença de Deus. Os moradores aqui em volta, os que estão aqui na praça, escute o que acontecer nesta manhã. Porque é de graça que Deus está dando para vocês. Escutar a palavra do Senhor, louvor maravilhoso, oração, tudo que a gente fizer aqui, somos boca de Deus. Deus está usando para falar com o seu povo. E desperta, escuta o que o Senhor tem para vocês nesta manhã. E bota em prática, porque não adianta só escutar.
tem que botar em prática também, porque é aí que o Senhor vai agir, desde o momento que você bota em prática, amém? E aquele que está ao alcance da minha voz, vamos ver a palavra do Senhor que está no Salmo 121. Olha o que o Senhor deixou para mim e para você nesta manhã desse dia, em nome de Jesus, pela misericórdia do Senhor, amém? Vamos, Salmo 121. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará de todo mal. De todo mal guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Glória a Jesus. Essas são as promessas do Senhor. Ele não deixará que a moléstia invada o teu corpo, o teu templo, que é o Espírito Santo de Deus. Será guardado se você seguir as palavras do Senhor. Nem a lua de noite, nem o sol de dia tomará, nem molestará o teu corpo, nem enfermidade nenhuma tocará em você. As enfermidades material, espiritual, a noturna, diaturna, a seta que voa na escuridão não te alcançará, porque você está ligada na videira, no Espírito Santo de Deus. Você vai dar bom fruto quando você está ligada. Fique atenta em tudo que o Senhor botar no seu coração. Escuta a palavra de Deus, os louvores. Cada sábado você tem aqui, de graça, que o Senhor dá para você. Não precisa nem pagar, nem oferta você precisa dar. Porque aqui tudo é de graça, que o Senhor usa a boca de pastor, de levita, aquela que ora, aquela que canta, que prega, que fala, que o Senhor bota em nossa boca. Aproveite cada momento que o Senhor vai te dar, em nome de Jesus. Fique com essa palavra, Salmo 121, e os demais que foi entoado nesta manhã, desse dia. Bota em prática, que o Senhor é com cada um daqueles que o temem, que o guarda, que obedece. Em nome de Jesus, e obrigada pela oportunidade. Glória ao nome do Senhor. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar adorando. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus quer falar com você nesta manhã. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, o teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, oh, irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Deus, Senhor, estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter
perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, oh irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, teu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais, um pouco mais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Jorge. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queremos, nessa oportunidade, cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade que nos concede e podemos mais uma vez aqui estamos reunidos em torno deste nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pedro diz no livro de Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que nenhum nome há acima deste nome. Atos 4:12 diz assim: e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Este nome é o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O único nome que Deus autorizou, que Deus deu aval para que o homem alcance a salvação. Nenhum outro nome há neste mundo, ainda que já existiram muitas pessoas importantes neste mundo, pessoas que colocaram o seu nome na história, mas só ao nome de Jesus Cristo é que o homem pode alcançar a salvação para a sua alma. Jesus Cristo nessa manhã está convidando a você a crer nesse nome, porque nesse nome há salvação. Jesus Cristo convida essa manhã a você aceitar este nome, porque este nome é o único que pode garantir a você o direito de vida eterna. Que nessa manhã você possa dar ouvido ao louvor que tem sido entoado, a pregação da palavra que tem sido feita, e crer neste poderoso nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único que pode salvar a sua alma, resgatar a sua alma do inferno e dar a você o direito de salvação para a sua vida.
Creia neste nome, aceite este nome, porque é o nome que pode te salvar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos continuar nesta manhã adorando o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Deus quer falar contigo nesta manhã. Três horas o relógio marcava, muitas dores na cruz Jesus passava. A sombra de três cruzes no chão estavam, marcando as horas que lhe agonizava. Como sofreu o meu Jesus, pregado, vivo na dura cruz. Como sofreu o meu Jesus, mas as trevas viram sua luz. Sua mãe, com o coração traspassado, em soluços olhava Jesus pregado. Os apóstolos estavam separados. Madalena viu Jesus naquele estado. Como sofreu o meu Jesus, pegado, vivo na dura cruz. Como sofreu o meu Jesus, mas as trevas viram sua luz. Deram a Jesus vinagre amargo, e ele disse: Pai, tudo consumado. Inclinando a cabeça, foi ouvido e um grito de proclamação por Jesus foi dado. O sol escureceu, a terra estremeceu, no véu do santuário se rasgou. Os mortos reviveram, seu sangue a liberteu para salvar todo pecador. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Nós ouvimos este louvor falando das três cruzes. Aleluia. Eu quero ser, neste momento, muito breve, ao tratar, ao conversar com vocês sobre este assunto maravilhoso. Aleluia. Por que, pastor, o senhor diz que é maravilhoso? Aleluia.
Glória a Deus, aleluia. É maravilhoso porque foi através da cruz do Calvário que nós recebemos de Deus a salvação pelo seu precioso sangue, aleluia. E nós precisamos entender de uma forma toda especial o que Deus coloca diante de nós. Há muito Ele fez isso, há muito Ele colocou, aleluia, para nós, e nós estamos alegres por isto, aleluia. E eu quero neste momento falar destas 3 cruzes novamente. A cruz tem muitas mensagens, a cruz fala de muitas maneiras e diversas formas para nós, aleluia, de uma forma toda sucinta, a obra da redenção, aleluia. E nós temos ela como propósito específico, que ela mostra, as 3 cruzes mostram, simbolizam as diferentes reações dos homens diante de Cristo, e como a escolha de um dos ladrões, aleluia, pela fé, transformou o seu destino. Então nós vamos ler aí, nós vamos ler no capítulo de número, Lucas capítulo de número 23, versículo de número 32, 23, 32, se você puder acompanhar do 32 ao 43, estarei lendo neste momento. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. E também, versículo 32, e também eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram, versículo 23, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali, 33, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. O 34 diz, contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O 35 diz, o povo estava ali e a tudo observava, glória a Deus. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salve, se é que de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, aleluia, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Versículo 38, também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. 42 diz, e acrescentou Jesus, lembra-te, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. O 43 de Jesus lhes respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Nós observamos aqui a crucificação, o ato da crucificação, as 3 cruzes, e nós temos observado, e vamos observar ainda mais, e mostrar aqui o sentido, o simbolismo, o que simbolizava as diferentes reações dos homens, o que simboliza as diferentes reações dos homens diante de Cristo, e como a escolha de um dos ladrões pela fé transformou o seu destino eterno, sendo um convite
um convite àqueles que ainda não conhecem a Cristo, para que escolham a vida eterna. Eu estava observando o nosso irmão John Owen. Ele olha para a cruz, ele olhava para a cruz e ele diz: olhe para a cruz e veja o Salvador esmagado por nossos pecados, e deixe que a visão desse sacrifício mude completamente a sua visão sobre o pecado. Então, o que Jesus quer que você faça é que você olhe para a cruz. Olhe para o simbolismo da cruz. Olhe para o que aconteceu na cruz do Calvário. Não é para você olhar para o irmão, não é para você olhar para o vizinho, não é para você olhar para o homem. Olhe para a cruz e veja o que aconteceu. O que aconteceu na cruz? O cenário do Calvário é uma imagem profunda e dramática. Dramática mesmo. No alto daquela colina encontramos 3 cruzes. No meio, a cruz do Salvador, ao lado dos criminosos crucificados por seus próprios crimes. Cada uma dessas cruzes simboliza uma realidade espiritual que transcende o momento físico. O momento físico, preste atenção, não é apenas uma cena de execução, mas uma representação poderosa de como cada ser humano se posiciona diante de Deus. Preste atenção. A cruz da rejeição, a cruz da aceitação e a cruz da redenção. A cruz da rejeição, a cruz da aceitação e a cruz da redenção. A cruz da redenção, aí em Lucas capítulo 28, 39, diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Salva-te a ti mesmo e a nós também. O ladrão insensível, preste atenção, assim como aconteceu na cruz do Calvário, acontece hoje. Pessoas insensíveis, não tem mais sensibilidade, o evangelho não penetra mais, porque a Bíblia diz que os seus corações estão duros, endurecidos. Não há mais desejo no coração de busca, de receber a graça de Deus. Há uma corrida para melhorar o rosto, para melhorar o corpo, para melhorar a comida, para melhorar a bebida, para melhorar a sua vida financeira. Mas não há uma busca incessante pelo Senhor, que foi rejeitado na cruz do Calvário. Preste atenção nisso, meu amigo. O desespero e a descrença. Um dos criminosos, ao lado de Jesus, zombava dele, zombava de uma forma veemente, recusando-se a reconhecer sua condição de pecado. Ele estava na mesma situação de Jesus fisicamente, mas espiritualmente não. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito por nós, ele se entregou por nós. Aleluia. Ele disse: se tu és, preste atenção da insensibilidade, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Seu grito não era um pedido de misericórdia, mas de incredulidade. Essa atitude simboliza aqueles que rejeitam Jesus, mesmo diante da morte e da necessidade de salvação. Romanos capítulo 1, versículo 21, nos traz uma palavra interessante, diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos
se desviaram e o seu coração insensatos se obscureceu. Corações insensatos. Há muita gente andando, fazendo uma caminhada, dizendo que está caminhando para o céu, tratando com os homens como se fosse uma caminhada para o céu, dizendo que estão indo. Mas eu quero dizer para você, o caminho do céu é Jesus. A palavra do Senhor é a nossa bússola. Aqui está a bússola. Aleluia. Se eu crer, se eu começar a crer, se eu começar a olhar, se eu começar a ler a palavra e procurar vivê-la, certamente eu vou chegar em algum lugar. Cegueira espiritual na vida deste homem. Apesar de estar tão perto de Jesus, este ladrão foi incapaz de ver a glória de quem estava ao seu lado. Apesar de estar tão perto. Olha, eu não estive perto de Jesus como teve esse ladrão. Eles estiveram do ladinho, bem pertinho de Jesus. Mas apesar de estar perto de Jesus, este ladrão foi incapaz de ver a glória de quem estava ao seu lado. A proximidade física com Jesus não garantiu sua salvação, porque faltava-lhe o quê? Aleluia. Muitos hoje, o que faltava? A fé. Faltava a fé. Estava do lado de Jesus, mas não tinha fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muitos hoje estão expostos à mensagem do Evangelho, mas não como este ladrão. Preferem zombar, rejeitar a graça de Deus. Preste atenção. Você não pode, você não deve fazer isso. Corra para Jesus, a oportunidade Deus está lhe dando. Como a nossa irmã trouxe a palavra, aleluia, a oportunidade Deus está trazendo para você. Muitas das vezes você não tem força para ir à igreja, para ouvir a mensagem Deus está trazendo aqui. Aleluia, para você nesta manhã gloriosa, a oportunidade é esta. Olha só, Filipenses capítulo 3, 18 diz: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Muitos estão aí, batem no teu ombro, abraçam você, vivem perto de você, mas são inimigos da cruz de Cristo. E são inimigos da cruz de Cristo, são inimigos seu também. Quem não gosta da cruz de Cristo não gosta de você. Aleluia. Às vezes riem, brincam com você. Preste atenção nisso. Coração endurecido era o que esta cruz da rejeição tinha. Sua falta de arrependimento reflete o coração de muitos que resistem ao convite de Jesus para uma vida transformada. Assim como este ladrão, há pessoas que mesmo em meio ao sofrimento e à crise, não conseguem se render à graça, ao poder, à misericórdia, à mão do Senhor que é poderosa para curar, sarar, libertar, renovar e trazer vida, e vida com abundância. Muita gente está aí sofrendo penúrias, estão nos hospitais. Às vezes passamos em quartos, nos leitos de hospital para visitar alguém. Oramos por uma pessoa que está num leito e do lado dela está outra. Preste bem atenção. Jesus nos manda até ali para orar. E a outra do lado, morrendo, sem Deus, sem paz, sem salvação. Não reconhece a sua miserável condição. Mas Jesus dá oportunidade. Jesus nos manda ir. Nós chegamos lá, nós entramos, nós sacrificamos a nossa vida, nós vamos, entramos nas UTIs, oramos, estendemos a nossa mão. A pessoa está vendo que Jesus está operando, porque há poucos instantes aquela pessoa que nós oramos estava sofrendo de dor, e de repente as dores sumiram, desapareceram, e a pessoa viu, aquela pessoa viu, testificou, testemunhou, mas não quis Jesus. Talvez, não sei qual é a tua situação, você aproveite por favor a oportunidade
Deus está te dando hoje, agora, essa oportunidade. O Senhor está passando. Quantos de nós hoje estamos em perigo de rejeitar a única oferta de salvação que temos em Cristo Jesus? Este ladrão nos lembra que a descrença e a rejeição da graça de Deus nos leva à perdição. Como diz João capítulo 3, versículo 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós não estamos aqui chamando para você crer em nós. Pastor Joel aqui não está chamando ninguém para crer nele. Os irmãos aqui não estão chamando para ninguém, para você crer nele, não. Você tem que crer em Jesus. É Ele quem nos mandou pregar. Foi Ele quem nos mandou anunciar a verdade. Quero falarmos da cruz da aceitação. O ladrão arrependido, reconhecimento de pecado, a primeira coisa que ele fez. Olha, observe aí, versículo 40 e 42 diz assim: respondeu-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nem o mal fez. Este nem o mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O reconhecimento do pecado é uma das coisas maravilhosas. É uma das coisas maravilhosas que você pode, aleluia, fazer nesta manhã. Reconhecer. O ladrão, no entanto, tomou um caminho diferente. Ele repreendeu o primeiro, reconhecendo sua própria culpa. E sabe o que ele fez? E admitindo que estava sendo punido justamente. Esse ladrão tem a mesma atitude de Davi ao reconhecer a gravidade dos seus pecados. No Salmo 51, preste bem atenção: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Esse foi o reconhecimento de Davi, o rei amado, o rei chamado homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Ele reconheceu, aleluia. Ele disse: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça. Por quê? Aleluia, glória a Deus, porque recebemos o que, aleluia, os nossos feitos mereciam. Este ladrão repreendeu, representou a humildade e o arrependimento. Presta atenção, ele representou a humildade e o arrependimento. Ele reconheceu que merecia estar ali, ele reconheceu que merecia a morte. A salvação está disponível a todos quantos conhecem que é um pecador. A salvação está à disposição de todo aquele que reconhece que é pecador. Enquanto estivermos aqui no mundo, somos pecadores. Uns lavados, remidos no sangue do Cordeiro, outros inveterados que continuam pecando, não deixaram seus maus hábitos. Mas preste bem atenção: a salvação está disponível a todos quantos reconhecem que é um pecador. João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A fé no Salvador, apesar da sua condição, esse ladrão viu algo em Jesus que o outro não viu. Talvez você não tenha visto também. Nós vimos e você não viu. E é importante que você veja hoje.
Ele reconheceu que Jesus era inocente. E em um ato de fé disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mesmo em seu desespero, ele colocou uma confiança no Senhor, reconhecendo que Jesus era mais que um homem. Ele era o rei, capaz de oferecer a salvação para a vida dele. Queridos, quando nós vamos ali no Hospital do Olho, eu fico abismado. Quanta gente, pastor Joel, quanta gente, viu, pastor Joel? Quanta gente ali querendo uma vaga para fazer um tratamento do olho. Uma briga para enxergar. Ninguém quer ficar cego. Ninguém quer deixar de ver. Mas aí fica a pergunta para você que está aí, me ouvindo. O que é que você quer ver mais do que você já viu? Aleluia. Jesus se apresenta para aqueles 3 homens. Mas um deles vê Jesus como mau. O outro vê Jesus, a pura bondade de Deus, a salvação para ele. Eu não sei o que tu estás vendo. Não sei para que tu queres melhorar a tua visão. Não sei. Não sei para que tu queres melhorar a tua visão. Eu quero dizer para você que o importante nesta manhã é você melhorar a tua visão espiritual. É você reconhecer que você precisa de um óculos espiritual para ver Deus de forma mais pura. Porque Ele está operando em sua vida, no amanhecer, no entardecer, no levantar, no sentar, no agir. Você está andando aí, querido. Preste atenção. Você não é um qualquer. Você é criatura de Deus. Está rastejando aí, nessa vida, nessa situação que tu estás. Ah, pastor, eu não estou rastejando. Ah, sim. Que tu podia estar andando erguido. Erguido. Mas está aí. Cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de mazela. Mas você pode se libertar disso. Jesus está aqui. Ele pode transformar você. Uma confiança transformadora. Este homem, em sua última hora, ele encontrou a salvação, aleluia, sua cruz, inicialmente de julgamento, tornou-se a cruz da aceitação, quando ele colocou sua fé em Cristo Jesus. E esta mensagem, e esta é a mensagem central, que é a fé em Jesus Cristo, em Jesus que transforma até o destino de um pecador condenado. Já tinham batido o martelo, o juiz já tinha dado a sentença dele era a morte, mas ele passou da morte para a vida. Na cruz do Calvário, ele passou da morte para a vida, porque ele reconheceu que para onde ele ia, ele estava com vida, ele ia com vida. Isso aqui que você vive, você está achando que é vida? Não, você está passando aí, você vai levando aí, como diz alguns cantores aí, levando como a vida vai, né? As águas levam, o turbilhão leva, o vento leva, mas eu quero dizer para você, Jesus, o autor da nossa fé, te leva para a eternidade com Deus. Aleluia. Esse ladrão nos lembra que não importa quão longe tenhamos ido, a graça de Deus ainda é estendida para nós. Tudo o que precisamos é reconhecer nosso pecado e nos arrependermos e colocar nossa fé em Jesus Cristo. Atos capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. A cruz da redenção, Jesus o Redentor, o substituto, aleluia. Preste bem atenção, aleluia. Substituto perfeito, aleluia. Glória a Deus. O 43, versículo 43 diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Ele não disse: olha, hoje você vai esperar, vai fazer um curso aí, vai se preparar. Não, ele disse: hoje. Ele tinha toda a autoridade, ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder para dizer: agora você está curado, hoje você está curado. Aleluia. No centro daquelas cruzes,
estava mais importante. A cruz de Jesus, ele não estava ali por seus próprios pecados, mas pelos meus pecados, pelos nossos pecados, pelos seus pecados. Ele era o único inocente, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como diz João 1, versículo 29. A sua cruz foi a cruz da redenção. Ele pagou o preço total pelos nossos pecados, pelo pecado da humanidade, oferecendo o seu próprio corpo como sacrifício, como diz Hebreus 9:14, que diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo, para que você sirva ao Deus vivo. Promessa de salvação. Ao lado, preste atenção, ao ladrão arrependido, Jesus fez a mais gloriosa das promessas. Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Com essas palavras, Jesus selou o destino daquele homem, garantindo-lhe a vida eterna. Este ladrão foi salvo, não por obras, mas por quê? A mensagem da cruz é clara. A salvação é um presente gratuito para aqueles que confiam em Jesus. Salvação é um presente. Salvação é um presente. Você, mamãe, papai, vovô, vovó, você, criança, quer um presente? Jesus é o presente que nós temos para você. Todo sábado nós estamos trazendo um presente para você. Todo sábado nós estamos trazendo um presente para você entender que Ele é o Senhor, aleluia, da nossa vida, aleluia. Ele é o Senhor da nossa alma. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Presente glorioso, presente santo, amor incondicional de Deus. A cruz de Cristo representa o amor incondicional de Deus pela humanidade. Ele nos ama tanto que deu seu Filho único para morrer por nós, conforme já lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu quero te dizer que a cruz de Cristo nos lembra que a salvação, ela está disponível. Ela está disponível para todos. Não importa o quão longe nos sentimos de Deus. Não sei aonde você está. Eu não sei aonde vai essa mensagem. E não sei aonde você está. Eu não sei a sua distância de Deus. Mas seja qual for a distância, que você se sinta de Deus, Ele te oferece redenção através do seu Filho Jesus. A única pergunta é: como você vai responder a essa pergunta? Como você vai responder a essa pergunta? Como você vai responder a essa pergunta? Ele chama você para nesta manhã a recebê-lo e aceitá-lo como seu único e todo suficiente Salvador. Glória a Deus, aleluia, louvemos ao Senhor. Ao Senhor Jesus nesta manhã, amém? Quem dá mais por estas vestes sujas? Quem dá mais por este manto carmesim, maculado pelo sangue inocente que era o seu? Quem dá mais porque ninguém se manifesta? Até parece que não tem valor.
Esse homem todo retalhado, ele é o amor. Quanto vale mesmo o preço da pureza? Quem pesou a vida pra saber se o dinheiro paga a liberdade de alguém condenado a morrer? Quem traçou o seu itinerário, traga e volta ter o seu caminho. Foi Jesus, o homem da coroa de espinhos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Ele era o tudo que nós temos. Ele é o rei, não é ninguém comum. Apesar de não ter prata ou ouro sobre sua cabeça, mas ele tem o vinho que é melhor. Quando vai, é uma canção. E se canta, encanta, rasga o peito ao meio, sara o coração. Quanto vale mesmo o preço da pureza? Quem pesou a vida pra saber se o dinheiro paga a liberdade de alguém condenado a morrer? Quem traçou do céu itinerário, praga e volta ter o seu caminho. Foi Jesus, o homem da coroa de espinhos. Foi Jesus, o homem da coroa de espinhos. Foi Jesus, o homem da coroa de espinhos. Aleluia! Glória, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Prima, vem cá, venha orar ao Senhor. Eu assustei ela agora, tá? Mas venha orar ao Senhor neste momento, para nós encerrarmos. E eu quero convidar você, neste momento, que queira receber a oração da fé. Nós estamos aqui para orar por você, tá bom? E se você estiver aí na sua casa, você pode, no seu apartamento, você pode receber aí mesmo. Aleluia. Aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. E aos que estão ao nosso redor, nos estabelecimentos, nos lares. Bom dia. Você já ouviu louvores, ouviu a palavra de Deus. E hoje a decisão está nas suas mãos. Ninguém está aqui para lhe obrigar. Ninguém veio falar de placa de igreja. Nós viemos falar de um Deus que é poderoso. Um Deus que tem autoridade sobre a vida, sobre a morte, sobre as enfermidades, sobre os problemas. Basta que você creia. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque tu és Deus poderoso, maravilhoso, justo. Tu és a nossa estrela da manhã, o nosso príncipe da paz. Obrigada, meu Deus, pelas nossas vidas. Obrigada pela vida de cada um, Senhor, que chegou até aqui, que disponibilizou o seu tempo para estar aqui, para falar do teu amor, para pregar a tua palavra, para te louvar, para te adorar. Obrigada, Deus, por mais essa oportunidade, pelo ar que nós respiramos, pelo brilho do sol, pelo vento, pela brisa, Senhor, que passa no nosso rosto. Obrigada, Senhor, pela vida dos teus filhos, da tua criatura, Senhor, que estão nesses lugares,
nos bares, Pai. Senhor, que estão se sentem abandonados, rejeitados pela sociedade. Deus amado, nós sabemos que Tu tens um plano na vida dessas pessoas, assim como Tu tens cumprido o plano em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela Tua proteção, pelo livramento que Tu tens nos dado. Obrigada, meu Deus, porque Tu tens nos amado a cada dia, Senhor. E Tu tens nos dado força, Tu tens nos levantado todas as manhãs e tens nos animado para estar, Senhor, na Tua presença, para estarmos aqui todos os sábados, Senhor. Obrigada por este privilégio. Abençoa, Senhor, a vida dos Teus filhos que aqui estão. E abençoa a vida de cada um que passa neste momento por esta praça, pelas crianças, pelos jovens, adolescentes, Senhor amado, pelos estudantes, Senhor, que fazem curso, Senhor, nas redondezas. Senhor, alcança, Senhor, essas vidas, liberta, salva, cura. Faz, Senhor, como é a Tua vontade, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos por esse trabalho. Que possamos estar a cada sábado, Senhor, a cada dia, ainda mais envolvidos, Senhor, buscando a Tua presença, buscando força, coragem, ousadia para pregar o Teu Evangelho. Os dias são difíceis, Senhor, mas a Tua palavra diz que nós no mundo teríamos aflição, mas que era para nós termos bom ânimo, porque Tu já tinha vencido o mundo, e nós também venceremos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastor, a pessoa estará nos efetuando a bênção. Venha para cá, por favor. Glória a Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre esse grupo evangelístico e toda a igreja espalhada nos 4 cantos da terra, e que o povo de Deus confirme com amém. Deus abençoe.